Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo semanal, da espiritualidade umbandista. E hoje teremos um tema super interessante, eu gosto bastante. Nós vamos falar sobre o eixo fundamental ali da doutrina umbandista, o que caracteriza principalmente a doutrina umbandista, pelo menos no que eu acredito, ao meu ver. Independente de qual for ali a vertente da Umbanda, que ela tem várias vertentes, né? Uma vão falar uma coisa, outra vão falar outra coisa, uma vai usar atabaque, outra não vai usar atabaque, enfim, tem algumas diferenças. Mas eu acredito profundamente que a Umbanda, enquanto religião, tem um eixo fundamental que é as 7 linhas de Umbanda, que é o tema que nós iremos trabalhar hoje. O que são as 7 linhas de Umbanda? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, não vai ter, igual dos outros vídeos, um livro que eu vou ler um trecho dele, porque é um tema mais teórico, né? Então, assim, a gente vai só conversar um pouquinho de uma forma clara para ficar fácil e entendível isso. A ideia é pegar toda essa teoria que fundamenta a doutrina umbandista e passar nesse vídeo aqui de forma mais prática, vamos dizer assim, e aí poucos minutos, acho que a gente vai dar uns 20 minutos talvez, por aí. Essa vai ser a ideia. No entanto, para quem quiser aprender mais, aprofundar nesse tema, porque esse é só um vídeo para introduzir, deixar um pouco claro, tem alguns livros que eu recomendo. Esse aqui é do Rubens Saraceni, A Evolução dos Espíritos, que é bem legal. Tem outro aqui no Rubens Saraceni, sobre orixás ancestrais, que fala um pouquinho sobre as 7 linhas também. E tem esse aqui, que é um pouquinho mais específico ao tema, que é as 7 linhas de Umbanda, também do Rubens Saraceni. Eu gosto muito do Rubens, do que ele escreve, então eu puxo muita coisa do que eu vou vendo da teoria dos livros dele. Tem gente que não gosta tanto, que vai preferir outros autores, mas por aí também isso não importa, você vai encontrar grandes autores aí também. Tem a Umbanda EAD, com o pai Rodrigo de Queiroz, fazendo vários cursos, também fazendo livros, Alexandre Comino fazendo livros também. Mata e Silva também trabalha uma outra ideia ali de Umbanda, então você vai encontrando várias pessoas ali que podem escrever livros muito bons. É que como eu gosto dos livros do Rubens, eu uso para poder trazer essa fundamentação. O Rubens foi quem vai criar ali, fundamentar a Umbanda Sagrada, que é uma vertente da Umbanda. Mas, como eu disse, hoje o tema, as 7 linhas de Umbanda, sem vertente, sem nada, porque eu acredito mesmo que essas 7 linhas, essa ideia, ela fundamenta mesmo o eixo principal da Umbanda. Você entendendo isso, você entende basicamente ali como as coisas vão se desdobrar nas giras, com os guias, com os orixás, que a gente vai tratar só na semana que vem, para não ter um vídeo muito longo e muito teórico sobre isso. Tentar desmembrar aí, ao longo de umas 2 semanas, esse assunto, que é super interessante. Vamos nessa então? Bom, como eu disse, não tem um livro que eu vou ler, um trecho que eu vou ler específico, porque isso é mais o que eu vim lendo nos últimos livros, vou tentar deixar isso mais claro. Separei o vídeo aqui em 3 passos, vamos lá. Então, o que é as 7 linhas de Umbanda? Para a gente entender isso, a gente tem que pensar assim, a Umbanda, ela acredita que para um espírito alcançar uma evolução interessante, uma evolução boa, assim, para ele ascender aos céus, vamos usar essa metáfora aí somente do catolicismo, do eixo cristão, ele tem que evoluir em 7 princípios da vida, por 7 caminhos da vida, que são as 7 linhas de Umbanda. Tem vários nomes para isso, pode ser 7 princípios da vida, 7 caminhos evolutivos, 7 vias evolucionistas, 7 linhas de Umbanda, enfim, vai ter vários nomes. Mas o que significa isso? Para um espírito, nós somos espíritos também, estamos encarnados, mas isso vale para o espírito desencarnado também. Para ele conseguir evoluir, alcançar uma evolução, uma sabedoria, sabe, uma luz muito grande, ele tem que evoluir em todos esses 7 princípios da vida, não é apenas em um. Você não vai escolher um ali e vai crescer só nele. A gente vai ver, quando eu trazer aqui os exemplos na prática, que você vai estar vendo o vídeo, você vai entender o que seria essa evolução nos 7 princípios da vida. Vamos falar um pouquinho também sobre os espíritos velhos, que são um exemplo muito claro dessa evolução nesses 7 princípios, nessas 7 linhas da Umbanda, e que alcançaram uma evolução muito alta, muito legal, enfim, são super sábios. Então, o primeiro passo que é importante que você entenda isso. O que é as 7 linhas da Umbanda? É esse caminho por onde os espíritos têm que percorrer, esses 7 sentidos, que eles evoluindo em todos eles, eles vão alcançar ali um estado super interessante de evolução. Essa é a ideia, para você alcançar o ápice da evolução, chegar mais próximo de Deus, caminhar em sentido a Ele, você tem que percorrer e trilhar esses 7 sentidos, evoluir nesses 7 sentidos. Quais são eles que a gente vai abordar agora
um pouquinho. Então essa é a primeira parte essencial do vídeo, você tem que entender essa parte. Se não ficou claro, peço desculpas, volta o vídeo, ou enfim, tenta procurar alguma outra pessoa explicando, porque isso você encontra muito nos livros, nos trechos, né? Como a Umbanda é uma religião muito nova, tem 100 e pouquinhos anos aí de idade, você tem bastante material hoje, mas não tem uma divulgação talvez tão fácil sobre isso. Mas é isso que eu quero que vocês entendam, esses são os 7 sentidos da vida, que a gente vai abordar agora, de destrinchar um por um, para vocês entenderem. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Então, vamos desmembrar agora aqui o que são essas 7 linhas, esses 7 sentidos e como que a gente pode evoluir cada um deles, o que cada um significa. Eu já comentei isso no vídeo sobre acomodação, expliquei um pouquinho sobre essas 7 linhas de evolução do espírito. Lembra que eu até falei, né, que se o espírito fica acomodado em um sentido e uma linha, ele deixa de evoluir, atrasa os outras. Já estava relacionado principalmente com o tema desse vídeo aqui. A primeira linha de Umbanda, ou o primeiro sentido da vida, é a linha da fé. Não vai ter um mais importante que o outro, apesar da fé ser essencial e sem ela ali nada conseguir se construir, basicamente. Mas nós entendemos, a Umbanda defende, né, enfim, tem essa fundamentação que se um espírito quiser alcançar um estado muito bom de evolução, ele tem que evoluir em todos, não é só em um, não vai ter um mais importante que os outros. Essa é uma ideia importante também, eu quero que vocês peguem. Então a primeira linha de Umbanda é a linha da fé, o sentido da fé. Esse é um pouco autoexplicativo, né? O que significa isso? Para você evoluir nesse sentido, você tem que desenvolver a sua fé, a sua religiosidade, a sua crença. Isso está relacionado com a sua capacidade de oração, se você agradece no dia a dia, se você ao acordar faz uma oração ali agradecendo que está vivo, se você vai dormir, agradece pelo seu dia, pelo pão que você comeu, pela água que você recebeu, pela saúde da sua família, pelas doenças que podem vir também te ensinar alguma coisa. Todos esses aspectos eles estão relacionados ao sentido da fé. Quando você desenvolve isso, você vai evoluindo nesse sentido. Se em frente às adversidades você tem fé de que Deus está no controle, de que Ele está te guiando pela sua vida, isso é crescer no sentido da fé. Vejam que todos os guias de Umbanda têm esse sentido muito bem desenvolvido, né? Afinal, eles estão ali principalmente para trazer uma mensagem de luz, de fé sobre a espiritualidade. Então esse é o primeiro sentido da vida. Veja que simples, né? Simples não, porque se fosse simples estaria todo mundo já lá, né? Mas para você crescer nesse sentido, você precisa ter fé, gente. Olha aí, expressar a sua religiosidade. E isso não é restrito de um bandista, tá, gente? Isso que é legal. Você não precisa estar num terreiro para você exercer esse sentido, não. A Umbanda é uma religião geral, uma religião universalista, plural. A pessoa que está lá na casa dela com muita fé, mesmo ela sendo uma pessoa que não adota uma religião, ela está desenvolvendo e crescendo naquele sentido. Essas 7 linhas de Umbanda, ela não é exclusiva da Umbanda. Muito pelo contrário, ela é exclusiva do mundo. Todos os espíritos e seres que estão vivendo, eles estão se desenvolvendo nesses 7 sentidos, não só do nosso planeta Terra, mas talvez aí de outros orbes que possam abrigar a vida. Seria assim, essas 7 linhas, esses 7 sentidos da vida, eles são amplos a toda a criação de Deus, que é infinita, então eles valem para tudo isso. Em teoria, todos os espíritos, como eu comentei, que eles quiserem alcançar um estágio alto de evolução, eles têm que trilhar esses 7 sentidos da vida, sendo eles o primeiro, o sentido da fé. É isso. E aí veja bem, o hindu, né, a pessoa ali que é hinduísta, ela pode estar caminhando e crescendo no sentido da fé. O irmão cristão, católico, evangélico, judeu, islâmico, todos eles, se eles estão exercendo o sentido da fé de forma positiva, eles vão crescendo e vão evoluindo. Ah, mas e aquelas pessoas que ficam fanáticas, né, que usam da fé justamente para enganar os outros, ou para segregar, excluir, preconceito? Isso a gente vai conversar um pouquinho no próximo vídeo, que nós vamos falar um pouquinho sobre os orixás e quais as funções deles, o que são, né, os orixás. Porque hoje a gente vai focar nos 7 sentidos mesmo. Quero que vocês peguem essa ideia central da Umbanda que vai ajudar você a entender todo o resto. Sem isso eu acho que não tem uma base, sabe? Essa base da Umbanda são os 7 sentidos da vida. Bom, beleza? Entenderam o primeiro sentido que é o da fé? Espero que sim. O segundo sentido da vida é o sentido do amor. Então olha aí, o amor também é autoexplicativo. Amor de um homem por uma mulher, ou de um companheiro por um companheiro por uma companheira? Não necessariamente. O amor de uma mãe por um filho, de um filho por uma mãe, pela sua família, pelo seu irmão, pela pessoa que você gosta. O amor em todos os seus níveis e todos os seus sentidos. Conforme você vai explorando isso e vai se desenvolvendo nesse sentido,
você vai crescendo no sentido do amor, você vai evoluindo no sentido do amor. Quando eu falo crescendo, gente, não imaginem assim, crescendo de ficar, nossa, super fera, super poderoso. Não, você vai aprendendo nesse sentido mesmo, isso é evolução. Você, na sua encarnação, você vai estar vivenciando, sendo exposto a, enfim, ações que vão te levar a crescer, não em um sentido da vida especificamente, mas em todos. É o amor religioso também, o amor pela sua fé. Tudo isso vai englobar o sentido do amor. Ser uma pessoa amorosa, amor próprio, para você poder conseguir, enfim, se valorizar e ter uma vida feliz. Amor pela criação, pela natureza, pela sua vida. Tudo isso, todas essas ações, elas estão nesse sentido do amor. É o que você vai fazer para você crescer nesse sentido, evoluir e aprender. Vejam então que quando você junta os 7 sentidos da vida, para o espírito alcançar um estágio legal de evolução é super complexo, né? Porque ele tem que crescer ali em todos esses caminhos, essas vias evolucionistas para poder juntar no todo e caminhar em direção a Deus ou, enfim, a um estágio super interessante de evolução. É isso. Interessante, não é? Isso é bem legal. Vamos lá. Terceiro sentido da vida, o sentido do conhecimento. Então, já estamos no terceiro. Primeiro da fé, segundo do amor, e agora o terceiro sentido, a terceira linha da Umbanda, é a linha do conhecimento. Também é autoexplicativo, conhecimento. O que você tem que fazer para poder se aprimorar e crescer nesse sentido da vida? Conhecimento pessoal, conhecimento profissional, conhecimento religioso, aprender um pouquinho sobre a sua religião, como o caso desse vídeo, ou para quem, enfim, é de outra religião, quer aprender um pouquinho mais sobre essa base da Umbanda, que são os 7 sentidos. Tudo isso vai entrar no conhecimento. Vejam que as linhas elas vão se entrecruzar em alguns momentos. Você pode ter um conhecimento que você vai desenvolver ali na prática amorosa, um conhecimento, aprender sobre o amor. Quando você tem um filho, por exemplo, você vai aprender ali a ter um amor por um filho. Enfim, esse conhecimento ele está amplo, pode ser várias formas de se apresentar, profissional principalmente, né? Se você vai desenvolvendo isso, você vai crescendo nesse sentido também. Vejam que está tudo junto, gente. Em teoria, todas as nossas ações que nós fazemos, elas estão compreendidas nesses 7 sentidos da vida. É por isso que tudo que você fizer, você vai estar evoluindo em algum desses sentidos, ou mais em um, mais no outro, enfim, vai estar tudo junto ali no final. Essa é a ideia. Certo? Esse então é o sentido do conhecimento. Pode ser espiritual também, enfim, conhecimento no seu mais amplo sentido. Aqui a gente está falando de vias evolucionistas, tá? Bom, então, primeira fé, amor, conhecimento. Agora, quarta linha de Umbanda, o quarto sentido da vida é o sentido da justiça. Justiça dos homens? Não, justiça divina, justiça de Deus. Essa é a quarta linha de Umbanda, é o quarto sentido da vida. E o que isso está relacionado? O que a justiça está relacionado? O que eu tenho que fazer para poder crescer nesse sentido? Qual que é a sua aplicação prática? É você adotar procedimentos justos. Você ser justo com você ser justo com os outros, você adotar procedimentos que não vai passar a perna nos outros, que não vai deixar os outros para baixo. Sabe? Isso é justiça, gente. A justiça está associada principalmente com a razão. Você tem que ser racional. Afinal, vamos pensar, se o seu filho fez mal para alguém, você não pode falar para o seu filho, não, ele é meu filho, eu vou proteger ele, você que se ferre aí. Você tem que ser justo, você tem que ser racional nesse momento. Você não pode ser emocional, que nem no sentido do amor. No sentido do amor, você tem que ser mais emocional. Agora, no sentido da justiça, você tem que ter o equilíbrio, você tem que agir com a razão. Você tomando procedimentos justos, você vai estar crescendo nesse sentido. Esse é um dos sentidos assim, super importantes como todos os outros. Vejam que não tem um maior que o outro. Ao mesmo passo que você precisa ser um pouquinho emocional, por conta do sentido do amor, né, de amar as pessoas, você precisa ser racional também, precisa ser um pouquinho mais centrado por conta da justiça. Você tem que ter o equilíbrio, a balança. Isso tudo são os 7 sentidos da vida. Você evoluindo neles, você vai ali, enfim, se desenvolver ao máximo. É isso que a Umbanda acredita, né? Posso estar falando uma coisa ou outra errada aí, até porque eu não tenho a verdade, né? Vou falando o que eu vou estudando, o que eu acredito também, e o que eu vejo muito nas gírias, na espiritualidade, umbandista principalmente, aí vai. Mas é basicamente isso. Beleza? Próximo sentido da vida, agora o quinto sentido, ou a quinta linha da Umbanda, é a linha da lei, lei maior, lei de Deus também, gente. E o que esse sentido está associado à sua vida? O que ele representa? A você ter procedimentos ordeiros, você ter um procedimento reto,
você ter caráter, ter palavra, está muito relacionado com o sentido da justiça. Para ter justiça precisa ter lei. Você precisa caminhar numa linha reta e buscar ali crescer sempre. Isso que é principalmente a linha da lei maior. Você ter um procedimento ordeiro com o seu semelhante, você zelar pela ordem, pelo bem-estar da criação. Não agir ali e criar o caos, né, e atrapalhar a vida das pessoas ou atrapalhar a sua vida, até porque quando você atrapalha a vida dos outros, você está atrapalhando a si próprio também. Isso principalmente é o sentido da lei maior, o sentido da ordem nesse caminho. Você adotando esses procedimentos, você vai conseguindo ali se desenvolver nesse sentido. Caráter, retidão, a gente vai ver lá nos orixás, que para quem conhece mais sobre orixá, cada linha vai ter um orixá específico regendo ela, e aí você vai falar, por isso que essa linha está relacionada a Ogum, e aí vai. Mas a gente vai discutir isso no próximo vídeo, beleza? Próxima linha, o próximo sentido da vida é a linha da evolução. Fala, ué, né? Tem uma linha da evolução, tem um sentido da evolução? Tem um sentido que chama linha da evolução. Mas esse sentido, essa linha da Umbanda, ela está relacionada principalmente à sabedoria, à paciência, à calma, a ter zelo, a você encontrando dificuldades na sua vida, evoluindo em todos os outros sentidos, a você ter essa paciência, calma para olhar e conseguir agir frente a essas diferentes coisas. Isso é se desenvolver no sentido da evolução, ter calma, paciência e sabedoria. Está relacionado a isso principalmente. Afinal, para quem conhece um pouquinho mais de Umbanda, os guias estão relacionados a algumas dessas linhas, a uma ou a todas, não importa. Mas o principal guia que representa a linha da evolução são os pretos e pretas velhas. São os guias, um dos mais sábios que nós temos na Umbanda, não é? Nossos vovôs e vovós são super pacientes, super evoluídos, têm muita sabedoria. Mas como que eles conseguiram isso? Foi evoluindo só na linha da evolução, no sentido da evolução? Não, vejam que os pretos velhos, gente, eles já evoluíram em todos esses 7 sentidos da vida. Por isso que eles são ali um exemplo pra gente, por isso que a gente cultua eles e adora eles e estamos sempre juntos com muito amor. Vejam que quando eles estavam encarnados, eles tinham muita fé. Não é verdade? Eles ainda trazem muitas mensagens de fé. Então eles já têm esse primeiro sentido da vida super desenvolvido. Eles também têm muito amor pelo próximo. Amam o irmão, sua irmã, eles baixam na terra para poder ajudar os outros a crescerem. Então eles têm esse sentido do amor super desenvolvido também. Os pretos velhos têm muito conhecimento sobre a vida, conhecimento sobre ervas, como aplicar isso na espiritualidade, conhecimento sobre religião, conhecimento sobre o mundo inteiro. Então eles também são muito bem desenvolvidos nesse terceiro sentido da vida. Os pretos velhos sabem tomar ações justas. Se o filho de fé lá, a pessoa que ele está atendendo não foi justo, ele vai falar, filho, você não foi justo. Agora, se foi, ele vai falar também, vai ter um procedimento justo com ele. Então ele tem esse sentido muito claro na mente dele, ele sabe ser racional também. E os pretos velhos também têm procedimentos sempre ordeiros, sempre retos, têm caráter, têm palavra para explicar as coisas e para agir com palavra, com caráter. Vejam então que para você alcançar um estágio legal de evolução, um estágio bom, se tornar um espírito evoluído, como os pretos velhos, você tem que trilhar em todos esses 7 sentidos da vida. Tá fazendo sentido? Tá ficando claro? Deixem nos comentários, por favor, porque essa é uma... De verdade mesmo, acredito que é a base ali da Umbanda, de toda a teoria que vai se desenrolar, é os 7 sentidos da vida. Você precisa entender isso, né? Até porque você entendendo isso, você consegue pensar agora, poxa, qual o sentido da vida eu preciso melhorar? Geralmente será todos a resposta, né? Mas você pode pensar em, nossa, meu amor, sentido do amor eu não sei lidar muito bem, vou tentar focar mais nele. Aí você pode se guiar pela fé para poder ajudar no sentido do amor, enfim. Você vai fazer uma autoanálise aí, que a gente vai falar no final do vídeo. Bom, então essa foi a linha da evolução, que foi a 6ª linha. Finalizando agora com a 7ª linha da Umbanda, ou 7 sentidos da vida, que é a linha da geração. O que é a linha da geração? Está relacionado com o gerar, com o criar. Como que você, a partir de todos esses 7 sentidos, você vai entregar isso para os outros, para o mundo? O que você vai gerar, o que você vai criar, quais são os seus projetos? Você vai conseguir gerar coisas boas no sentido da fé, no sentido do amor, no sentido do conhecimento? Como é que você vai usar tudo isso? Vai ser com sabedoria, pensando no sentido da evolução? Vai ser de forma justa? Vejam como os 7 sentidos da vida estão sempre juntos, gente. Esse 7º sentido está relacionado principalmente com a forma como você vai aplicar os seus conhecimentos, transformando em sabedoria, a sua criatividade, como que você vai gerar as coisas. Esse é o último sentido da vida. Vejam também que os pretos velhos, só finalizando o exemplo deles, né?
nesse último sentido da vida, eles sabem expressar todo o seu conhecimento em forma de sabedoria, eles aplicam muito bem as coisas. Eles dão os passes, eles dão as consultas, dão os direcionamentos. Então eles também têm esse sete sentido da vida super evoluído. E é isso. Esses são os 7 sentidos da Umbanda. Fez sentido, gente? Preciso saber disso, porque de verdade é um tema muito importante. Gostaria de apresentar alguns desenhos aqui. Eu vou tentar achar um software aí que me permita fazer isso, porque os outros que eu conheço ficam muito ruim, enfim, não sei, vamos pensar. Mas a ideia desse vídeo é essa, gente. Você entendendo que os 7 sentidos da vida são 7 caminhos que o espírito vai evoluir, no caso você vai evoluir para alcançar um estágio legal de evolução, você entende praticamente ali o cerne da doutrina umbandista, o seu eixo principal. Isso é muito importante pegar. Essa é a ideia principal. Aí semana que vem eu vou fazer um vídeo também, continuando, né, esses 7 sentidos da vida, falando sobre os orixás. Por que os orixás estão relacionados a esses sentidos da vida, o que são orixás, e a gente vai discutir. Se eu falar isso agora, esse vídeo ia dar aí uns 30, 40 minutos. E aí já tá bom já com 21 minutos. É isso. Convido você a pensar agora e rever esses 7 sentidos da vida. Fala, qual será que eu preciso melhorar? Você vai ver que vai ter um que você é muito bom nele, você exerce ele naturalmente. Fala, no sentido da fé eu sou muito bom, sempre tive muita fé, gosto de fazer oração, gosto de visitar religiões, eu tenho esse entendimento de que tudo são caminhos ali que levam para o Criador ou que levam para uma ascensão espiritual. Isso vai estar relacionado à sua ancestralidade, ao seu pai e mãe de cabeça, né, o que você desenvolve melhor. Que a gente vai conversar também em um próximo vídeo. Mas faça essa reflexão aí, qual sentido da vida será que você precisa melhorar? Que é importante. Se você quer evoluir mesmo, no geral, e alcançar ali os céus, né, vamos pensar assim, você tem que caminhar nesses 7 sentidos da vida. Todos têm que estar bem harmonizados. Você não pode ser só uma pessoa com muita fé e sem amor, até porque não tem, acho que, como existir isso. Você não pode ser uma pessoa com muito conhecimento prático, profissional, porque você dedica a sua vida inteira para o trabalho e você não tem tempo de amar os outros, ou não tem tempo de vivenciar o amor, ou você não liga muito para a fé, porque você acha que não importa, que não dá dinheiro. Percebam que tem que ter um equilíbrio, gente. Você também não pode só viver da fé e deixar também essa parte profissional de lado, né? Porque é um equilíbrio, você está caminhando, a gente está encarnado. Aqui na carne tem essas coisas, você tem que também passar por essas coisas. Beleza? Então é isso. E aí, caso você não conhece a Umbanda e achou legal esse 7 sentidos da vida, cara, é muito legal. Pra mim faz muito sentido, eu adotei isso de uma forma muito bacana, eu gosto muito. Tento fazer esse esquema de reflexão, qual será assim, desses sentidos que eu preciso melhorar, qual será que eu sou bom, bom assim, né, que eu consigo me desenvolver melhor, qual será que, enfim, tudo isso está relacionado aí com seus guias, sua espiritualidade, sua evolução e seu auto-aprimoramento. Afinal, essa página aqui tem o objetivo de fornecer isso, gente, reflexões, uma conversa sincera, que vai levar aí ao autoconhecimento e autoaprimoramento. Beleza? Para você que acha que os vídeos é muito longo e queria que fosse mais curto, não tem o que eu posso fazer. Brincadeira. Lá no YouTube tem também essa página aqui, chama Espiritualidade Umbandista, igual tá aqui no Instagram. E nos vídeos do YouTube você consegue assistir aí vezes 2, vezes 1,5. Se você acha que sua vida é corrida, você não tem tempo para isso, lá você pode assistir mais rápido. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Deixa aí no comentário, reflexão, se você acredita nisso ou não, se talvez você tem outra religião e ela pensa coisas diferentes. Vocês vão ver que quando você analisa, tem uma visão abrangente sobre as religiões, esses 7 sentidos da vida, ele se aplica a todas elas, porque como eu disse, não é restrito da Umbanda. É a fundamentação da Umbanda, mas pode ser aplicado ali para o mundo inteiro, para a criação inteira, e aí vai indo. Por isso que é bonito, não é verdade? Umbanda é bonita. Valeu, gente. Boa semana. Valeu.